ia segurar o fogo do Senhor por muito tempo. Ele não conseguia reter aquele fogo dele por muito tempo. Em Gênesis 3, vamos lá, abrir juntos? Gênesis 3, assim. Está dizendo lá, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. A palavra serpente aqui, eu acho que eu já mencionei alguma vez, ela significa Nakash, em hebraico, Nakash. Depois vocês vão buscar lá. E hoje eu fiz um estudo um pouquinho mais profundo sobre Nakash e descobri várias coisas. Quem quiser saber depois, me chama, em hebraico. Enfim, eu tenho uma Bíblia aqui em hebraico e eu comecei a procurar as palavras, é incrível o que a gente acha. A tradição cristã nos conta que Lúcifer entrou na serpente para tentar a primeira família. Mas quando a gente estuda essa palavra Nakash, a gente não encontra a palavra querubim. Lembre-se que Lúcifer é um querubim ungido, certo? Só que a palavra Nakash não é querubim. Sabe o que a gente encontra? Um serafim. Serafim ardente. Diz a palavra. Se vocês forem lá para Isaías 6, anota aí, depois busca. Ele fala um pouquinho sobre serafins. E ele fala quando os serafins começam a bater as asas, que o templo do Senhor se enche de fumaça. E daí Isaías fala, mas eu sou de lábios impuros, o meu povo é impuro. Daí ele vai e pega o fogo do altar com Matanás e põe na boca dele e fala, agora você está puro. Então daí que vem, serafins são anjos ardentes, são seres ardentes. Essa é a tradução. Nakash significa dragão, serpente que voa, víbora. Isso também vocês veem lá em Isaías 14:29. Ou seja, tinha um dragão ardente no jardim do Éden. Este dragão ofereceu a eles, Adão e Eva, um fogo diferente, um fogo estranho, uma iluminação que se originou no reino das trevas, nas portas do inferno. Lembra lá em Ezequiel e em Isaías também, que o Senhor fala, agora um fogo de dentro de você te vai consumir, falando para Lúcifer. Esse fogo que consumiu é esse fogo que ele está oferecendo. Iluminação que se originou no reino das trevas, nas portas dos infernos. Os gregos, eles renomearam Nakash para Prometeu. Alguém lembra de mitologia grega? Lembra de Prometeu? Lembra desse nome, Prometeu? Prometeu era o Deus que trouxe o fogo dos deuses para a humanidade. A grande tragédia de Gênesis 3 foi que Adão decidiu se encher não mais com o fogo de Deus, mas ele resolveu se encher com o fogo estranho. E aqui a gente vai rever um pouquinho a semana que vem, porque a gente já falou da palavra e a gente vai entender a segunda arma depois da palavra. Então ele resolveu se encher com fogo estranho. Porque ele se encheu com fogo estranho, ele parou de se parecer com o Criador. A primeira família cometeu uma alta traição. Encheu o templo que Deus tinha criado com um fogo que não era dele. Eles fizeram uma infusão com a força da iniquidade, que nasceu da rebelião de Lúcifer. Então a rebeldia entrou dentro do templo. Esse fogo aqui, ele origina hoje, e naquela época, as religiões, as idolatrias, espiritismo, budismo, umbanda. Tudo isso que a gente conhece de nomes de outras religiões, elas são queimadas com fogo estranho. A gente vê eles curando
pelo fogo estranho. É por isso que o fogo de Deus já não podia mais estar dentro da gente, porque a gente tinha sido corrompido pelo fogo estranho. E assim a gente vê a humanidade nos próximos capítulos se afastando cada vez mais de Deus, se parecendo cada vez mais com o príncipe das trevas, até que chegou o capítulo de Gênesis 6. Vamos lá para Gênesis 6? O que aconteceu aqui? Lúcifer, agora Satanás, ele entendia a profecia que foi feita para o serafim. Qual que foi a profecia? Que o descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente, do serafim. Isso aí a gente vai ver mais para frente. É interessantíssimo. Então ele sabia que do ventre da mulher iria sair um descendente que iria esmagar a cabeça. O que ele entendeu? Preciso contaminar o quê? O que é o ventre? É o único portal legal que Deus estabeleceu do mundo espiritual para o mundo carnal. O único portal legal que Deus estabeleceu para o mundo espiritual, para o mundo carnal, é o nosso útero, mulheres. Por isso que o útero é tão atacado. Tem sangramentos, tem inseminação artificial, por isso o desvio, por isso que o Satanás quer acabar com a família tradicional. Porque se ele acaba com a família tradicional, ele acaba com o portal legal do mundo espiritual para o mundo carnal. E como ele descobriu isso, ele sabia dessa profecia, ele quis profanar este portal. Como? Induzir os homens a começarem a maldade crescer. Então aqui em Gênesis 6 a gente viu lá, vamos lá, o versículo. Estou devagar, tá rápido, tá bom? Dá para entender? Dúvidas? Tá aí? Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus, os anjos, viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Eu vou dar uma parada aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre filhos de Deus aqui serem anjos? Alguém quer que eu explique isso? Ou todo mundo já está com conhecimento ok? Dúvida? Vamos lá para Jó. Não sei, existem várias ramificações. Tem a ramificação que eles falam que filhos de Deus eram filhos de Abel. Daí tem uma outra, que é a qual a gente vai seguir, que é que os filhos de Deus e os filhos do Senhor, que são os anjos. Por quê? Porque naquela época, o único filho de Deus é aquele que é a criação direta dele. Os homens já não eram mais filhos de Deus, porque já eram muitas gerações passadas. A gente só se tornou filhos de Deus no Novo Testamento depois de Jesus. E isso a teologia sabe, né? Mas ela se contradiz quando ela fala que o Velho Testamento está dizendo filhos de Deus são os homens. Essa é a primeira. A segunda, se a gente vai para hebraico, e agora eu vou mostrar. Filhos de Deus aqui são Elohim. Vamos lá para Jó? Eu vou mostrar. E o grande problema da gente não entender que esses daqui são os filhos dos anjos, são os anjos, é que a gente não consegue entender um monte de coisa que está acontecendo hoje.
poder. Tinha o sobrenatural de Deus. Vamos lá para Jó. Os serafins são a classe mais alta dos anjos. Só que eles que têm 6 asas. Que estão diante do trono, que fica dois. São os mais próximos de Deus. Eles são para adorar Deus. Por isso que são chamados de seres ardentes. Porque eles recebem direto do fogo de Deus. São eles que cantam Santo, Santo, Santo Senhor. E daí quando eles chegam perto de Deus, eles fecham. Eles têm 6 asas. 2 estão fechando aqui os olhos, 2 os pés. E só as 2. Entendeu? Na Isaías 6 você vai ver isso, em Isaías 14 também. É um dos únicos lugares que a gente vê a descrição de serafins. Todo mundo achou Jó? Sim. Então vamos lá juntos, tá bom? Agora deixa eu achar. Tá. A história de Jó. Então, lá, o que aconteceu lá, certo? De então, ele aqui, ó. Primeiro, versículo 6. Certo dia, os anjos, e a palavra anjos aqui em algumas bíblias, isto é, os filhos de Deus, eu estou com a King James, tá? Então eu vou ler o King James inteiro. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também deles junto. Amém? Amém. A palavra aqui, anjo, que para mim ele já está explicando que isto é filho de Deus, é a mesma palavra que está aparecendo lá em Gênesis 6, que é Elohim. Cada tradução tem uma, mas também serve, porque a palavra em hebraico ela tem 25 traduções no mínimo, né? E é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis 6. Amém? Só que a gente já acaba com uma das dúvidas, mas não, a gente tem mais. Você pode mostrar para ele lá Gênesis. Vamos para Gênesis, pessoal. Para Ló. Lá no capítulo, deixa eu só achar aqui. Acho que é o capítulo 16 de Gênesis. Tá bom. Capítulo 19 de Gênesis. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Aqui a palavra 2 anjos também é filho de Deus, que também é Elohim. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram e veementemente o convite e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos. Todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Aqui prova que eles estavam acostumados a terem relações sexuais com os anjos, tanto os homens como as mulheres.
Então Ló saiu para conversar com eles e ofereceu as filhas deles ao invés disso. Por isso que Ló ofereceu as filhas deles, porque eles queriam abusar dos anjos seus. Amém? Amém. Mais alguma dúvida? Não. Depois você mostra isso para o professor já. É um show. Vamos lá. Tá. Então aqui, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens, voltamos para Gênesis 6, amém? E escolheram para si aqueles que lhe agradavam os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além de 120 anos. Ora, naquela época e também algum tempo depois, havia nefilins na terra. Como é que está aí escrito para vocês? Néfilins. Gigantes. Gigantes vem da palavra grega, mas em hebraico é nefilins. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Esses nefilins, eles deram início à mitologia, que hoje a gente conhece como mitologia grega, egípcia também, já chegou a ver gigantes. Sim. Se você vai para o Egito, você vê nas paredes os gigantes. Se você vai para a Grécia, você vê prova lá disso. Hoje você encontra ossos, Discovery Channel, etc., eles não gostam de mostrar muito isso, mas esse é um mundo real. É verdade. Inclusive, eu estou fazendo um estudo sobre o pé grande, sabe aquele Bigfoot? Real, ele existe. Os nefilins, inclusive, tinham uma época que eles falavam que era o homem neandertal. Me ajuda aí. Que era aquela mudança entre o macaco e o homem, né? Daí você via as cabeças grandes e tal. Eles tentam explicar com a evolução, mas na verdade eles são gigantes. E tem vários ossos de gigantes encontrados nos Estados Unidos, lá onde tem os templos maias, você encontra isso. Se você buscar no Google, vocês vão encontrar. Sim. E eles então originaram tanto a mitologia, então a gente vê que a mitologia não é tão louca assim, né? Os vikings, como originaram também os filmes de heróis americanos. Os super-heróis americanos são baseados nas histórias dos nefilins. Super bem, mas tem outros, a Mulher Maravilha, aquele Thor, né? Baseado nos nefilins. Verdade. É super legal, gente, se vocês gostarem disso. Eu até me aprofundo mais com vocês. Tem um estudo que depois eu compartilho lá no grupo, que é justamente sobre a história do Egito Antigo, que prova que os Néfilins, eles ensinavam táticas espirituais de cura, de transformação dentro do Egito, que foi justamente levando até os heróis. Manda, por favor, porque eu vou falar disso agora. O que eles faziam? O que eles fizeram? Eles passaram conhecimento proibido para os homens. Eles passaram arte da guerra, foi lá que os homens começaram a desenvolver armas. Eles passaram conhecimentos de medicina, foi lá que os homens começaram a manipular a natureza, as folhas, óleos essenciais, etc., para ter a cura, para não depender de Deus. E foi nessa época que os homens começaram a aprender a abrir portais cada vez mais poderosos, para que aquilo que está no mundo das trevas fosse passado para a terra. Pesado? Astrologia, a gente vai falar um pouco sobre astrologia, porque a astrologia em si, que é o estudo dos astros, quando você pega a astronomia, que é o estudo dos astros, é legal. Inclusive, ela tem uma base bíblica. A gente precisa entender uma coisa, que o diabo não criou nada. Se você olha para o céu, quando Deus falou para Abraão, olhe para o céu e veja sua descendência, lá ele viu a história de Jesus Cristo. Você tem a virgem, que é uma virgem mesmo. Você tem o leão, você tem o cordeiro. Os 12 astros, não sei como é que chama as coisas. São 12 astros. 12 o quê? São 12. Os 12, né? Os 12, eles explicam a história do Evangelho. Por isso que 12 apóstolos. Por isso que 12 apóstolos, por isso tudo. Inclusive em Apocalipse 12, e a gente já viu esse efeito, eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu estou terminando de estudar sobre todos os astros, é muito legal. E aconteceu justamente isso, que ele falou assim, que ele vê lá em Apocalipse 12, ele vê a virgem dando um parto, né?
Então você vê, acho que foi o ano passado, em maio, se não me engano, foi bem na época do tabernáculo, depois eu vou ver direito a data, você vê a lua entrando no signo de Virgem e saindo, você vê o parto. E estava um botão vermelho ali. Eu vou tirar as fotos e vou mostrar para vocês. Então, assim, tanto que os reis magos, que a gente chama os reis magos, que na verdade a gente sabe que são os descendentes de Daniel lá da Babilônia, quando eles vieram ver Jesus Cristo, eles vieram guiados pelo céu. Então, a astrologia, na verdade, é um desvio daquilo que é real. E que o cristão sai correndo, né? Fala para o seu professor de teologia que vai botar fogo. Passavam isso para as tribos. Inclusive a tribo de Issacar era uma tribo que tinha conhecimento de tempos e temporadas, seasons, pelo céu. Eles conheciam muito bem. Amém? E hoje você tem, claro, né, que a Cabala estuda muito isso, mas você tem uma tribo judaica ali, eles estudam muito isso aí. A tribo de Issacar ainda está viva. Tem muita gente ainda, eles conhecem, eles sabem quando vai vir o Messias, eles sabem tudo, pelo céu. Pela tal que a gente chama de astrologia, mas não é astrologia, né? A astrologia é o desvio daquilo que o Senhor criou. Amém? Então toda vez que alguém fala de astrologia, vocês falam, Jesus foi isso. Calma, entendam de onde veio, entendam que há um desvio disso aqui, traz aquela pessoa para o conhecimento da luz. Amém? E aí lá em Daniel 7,25, lá em Daniel 7,25, você vê que aquele que vem, que é a besta, ele vem para desviar. Tá falando, né? Tá, né? Ele veio para atormentar os filhos, então ele vai fazer a gente. Vamos lá para Daniel 7,25, que eu não quero mais essa palavra. Achou? Olha lá. Daniel 7,25. Esse reino diferente falará contra Ilá, o Supremo, oprimirá os seus santos. Então o que ele vai fazer? Esse reino que está vindo aí. Ele vai oprimir os santos. Que é o que a gente está sentindo agora. A gente está sentindo um pré-tribulação, será que eu posso falar isso? É uma pré-presságio daquilo que vem. A gente está sentindo essa opressão sobre os santos, sobre nós. E tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Por que ele precisa alterar o calendário? Justamente para isso, para que a gente não saiba quando o Messias vai vir, para que a gente não entenda qual as temporadas. Por que o Senhor estabeleceu as festas? Agora a gente acabou de passar pela festa do Purim. Por que é tão importante a gente lembrar? E eu tenho mais para falar sobre isso, que eu vou falar mais para frente. O Senhor deu aquilo como perpétuo. Não acabou em Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Então tem muito significado nas festividades judaicas que deveriam ser nossas também. Não estou falando que a gente deveria lá, eleitoral, fazer a lei, mas a gente precisa entender que passou por aí tem um motivo. A época de tabernáculo tem outro motivo, enfim. Todos os festivais. Por quê? Porque aquilo lá é uma linha de tempo que se abriu com unção para que aquilo acontecesse. Entendeu? Então a gente tem unção na linha do tempo. Ele quer mudar o calendário para que justamente a gente não aproveite dessa unção que tem nessa linha do tempo e não faça aquilo que está escrito na profecia acontecer. Porque depende da gente. Quem tem autoridade aqui na terra somos nós. Já é alterado e está cada vez mais. Volta nos portais. Volta na função e o que eles tentavam passar. Bom, então o que eles tentavam fazer? Os nefilim, o que eles tentavam não, o que eles faziam? Eles passavam esse conhecimento de rituais que você faz para abrir portal. Certo? Hoje a gente tem estudos bem loucos com isso, porque a gente tem tecnologia para entender isso, inclusive. Você sabe que as células rítmicas abrem portais, etc. Então eles faziam rituais tanto
amorais assim, sexualmente, que é importante, sacrifícios, que é importante, e levantando ídolos e fazendo rituais em volta com música. Então eles faziam esses portais para que fossem abertos, para que mais anjos caídos, mais demônios, mais coisas conseguissem vir e penetrar na terra. Porque lembra que a autoridade foi dada para nós, né? Adão acabou delegando essa autoridade para Satanás. Só que ele continua precisando de um ser humano com carne para atuar na terra, para abrir o portal. Então ele trouxe a ciência, trouxe a medicina, trouxe armas e trouxe conhecimento de abertura de portais. Então, como ele soube que o nosso portal, o único portal legal é o útero, ele vai tentar de tudo profanar esse lugar. De tudo. Por isso que tem as relações, ele insiste em pegar a juventude, fazer relações fora do matrimônio. Por quê? Porque está tudo ali profanando aquilo que é mais sagrado. O aborto, por que o aborto é tão importante na agenda de liberais e na agenda que normalmente liberal é satanista, se você for estudar Karl Marx, você vai ver que Karl Marx era satanista também. Por que é tão importante o aborto? Porque eles encontraram um meio de fazer um sacrifício no lugar mais sagrado que a gente não tem. A palavra fala que o sangue, ele clama. O sangue de Abel gritava, clamava. O sangue, ele clama. A mulher que faz aborto, não sei se tem alguma aqui que pode testemunhar isso comigo, quando ela aborta, o sangue, o DNA da criança fica lá dentro. Ela jamais vai esquecer aquilo. O sangue daquela criança fica clamando lá dentro. É muito difícil, mesmo depois de convertida, mesmo depois de passar por muitas libertações, aquela pessoa conseguir se liberar 100% disso, se libertar 100% disso, dessa carne. Amém? Então eles passaram esses conhecimentos e hoje a gente tem as religiões que fazem justamente isso, esse fogo estranho. Então vamos lá, espiritismo, Umbanda, todas essas religiões, elas praticam justamente isso. No Oriente a gente consegue ver muitas curas acontecendo, aqui no Ocidente não tanto, mas se você vai para o Japão, lá no Nepal, eu fui para o Butão, gente, é incrível. No Butão eles têm aquele Buda gigante, assim, um negócio enorme, maior que qualquer prédio aqui de São Paulo, todo feito dourado. Eu acho que não é de novo que eles não têm esse dinheiro lá no Butão, mas e adoração, aquele negócio, eles levam sacrifício. Você fala de Jesus lá, você vai se apedrejar e eles veem milagres e eles falam: por que eu vou acreditar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó se a gente faz os mesmos milagres que ele fez? Como é que você explica isso? A gente vai explicar isso para eles. Eu acho que sim. Mas tem outros, a gente vai estudar sobre Gênesis 11, que hoje não vai ter tempo, né, de ir para Gênesis 11, mas Gênesis 11 a gente vai ver tudo isso, vai ver o desvio da astrologia, vai ver como que o ser humano começou, porque aqui a palavra fala o quê? Que antes do dilúvio e depois do dilúvio haviam nefilins. Como é que Nimrod virou Nimrod? Ele era um ser humano normal. Só que ele recebeu o conhecimento oculto e começou a mudar o DNA, que é o que está fazendo hoje. Mas isso está sendo aberto hoje. Isso aí já vem de tempos antigos. Mudar e manejar um DNA é uma coisa muito simples, faz na garagem da sua casa. Eu não, mas você daqui consegue fazer. Entendeu? Então eles estão entre nós. E está cada vez mais claro, por isso que a guerra está cada vez mais travada. Por isso que o conhecimento nosso está cada vez mais aberto, porque o Senhor está derramando o Espírito Santo aqui, porque é a gente vai acabar com essa história. Amém. Amém. Me perdi aqui agora? Tá. Então o Lúcifer quis fazer isso com tirar essa parte legal. E estes filhos, que a gente chama de Nefilim, ou gigantes, que foram esses semideuses, quando Deus veio e trouxe o dilúvio, o que ele estava fazendo? Ele estava protegendo o DNA da humanidade, o seu DNA, porque o nosso DNA está dizendo Deus. Então ele não estava eliminando um monte de gente ali porque estava todo mundo ruim. Deus não estava preocupado com isso, porque Deus sabe que a nossa humanidade, depois de caída, ela é ruim. Ela não está preocupada com os pecados que você está.
Ele está preocupado em salvar você e trazer você para perto dele. Então o Senhor ele jamais acabaria com a humanidade só por acabar. Ele estava preservando o DNA das pessoas. Por isso que lá fala que Noé foi encontrado o quê? Vamos lá para Gênesis 7. Noé, ele foi encontrado puro. Aqui, ó. 6, 7. Declarou o Senhor, tá, que ele vai desaparecer os seres humanos. Daí 8, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Daí no 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. O que significa íntegro? Íntegro significa que ele não tinha o DNA dele corrompido. Que o DNA dele, os filhos deles não tinham se corrompido com os anjos. Com mutação de DNA. Entendeu? Por isso que eles foram eleitos. Não porque os filhos deles eram sacerdotes, não tinha nada disso, não. Então Deus estava querendo preservar o DNA dele na Terra. Por isso que ele acabou eliminando todo mundo. E daí depois a gente vai encontrar esses gigantes, eles vão morrer pelo dilúvio. E eles viram, depois que eles morrem, o que acontece com os gigantes? Quem que eles são? Como é que a gente chama eles hoje? A gente chama eles de demônios. Os demônios são os nefilins. Porque eles são os únicos. Anjo caído não precisa de corpo, ele não consegue incorporar na gente, porque ele tem um corpo. Se você vai... tem mais um lugar para você mostrar para o seu professor. Judas. Se você vai lá para Judas, vamos lá. O que está dizendo lá? E ele disse que essa mutação se dava à relação de parentes próximos. Mas não faz sentido, porque não seria um ser de Deus. Não, até porque no começo todo mundo ali era... Você pede para explicar Judas. Tô brincando, eu adoro pegar no pé de teólogos. Vamos lá. Todo mundo achou Judas? Judas é muito legal, olha só. A partir do 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. E quanto aos anjos, que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Sabe o que significa domicílio? Vamos voltar para grego? Essa palavra significa corpo. Eles abandonaram a própria forma deles. Eles se encarnaram aqui. Porque o domicílio deles era no ar, no espírito. Eles se encarnaram. Eles os têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Amém? Então aqui a gente sabe, olha, depois mais pra frente você vê no 7, de maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Ora, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não apenas contaminaram o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Por que eles caluniam os seres celestiais? Por isso? Entendeu? E daí vem a crença que judeu não podia ter relação fora das pessoas, fora da tribo deles. Porque, na verdade, não era, eles não podiam ficar com carne estranha. Não era por causa de outro ser humano. Era porque não era para você pegar um nefilim. Não era para você ter relação com o anjo. Não era para você ter relação com uma carne estranha. O outro ser humano não podia, entendeu? Daí que vem essa lei aí, que os judeus não podem casar fora da própria raça. Se eu posso falar. É como, não sei se é politicamente correto, mas... Politicamente correto veio para destruir a igreja, Patrícia. Bem? Vamos avançar, gente, porque tem coisa aqui hoje, hein? A gente não ficou muito tempo ainda. Então, então esses nefilins, eles viraram demônios. Esses demônios, o que eles fazem? Qual que é o principal motivo deles? Primeiro, eles não têm para onde ir, porque o inferno, criado pelo diabo,
anjos. Os demônios, eles não têm para onde ir. Eles estão vagando pela terra. E eles precisam encarnar num corpo. É por isso que a gente vê tanta... no Novo Testamento, principalmente, a gente vê o quê? Muitas manifestações. Hoje em dia a gente também vê. Não sei se vocês já viram, eu já vi várias manifestações. Por quê? Porque você vê o demônio querendo pegar forma no corpo daquela pessoa. Como que ele consegue isso? Ele vai instigando a pessoa a abrir portais, a abrir brechas. Ele precisa que você abra brecha para que ele possa entrar dentro de você. Daí vai aquelas 4 ataques, que eu não vou falar sobre isso hoje de novo, mas eu vou chegar a isso mais para frente. São os 4 ataques que a gente já viu. Então o que eles vão fazendo? Eles vão te instigando a começar a faltar, não ficar muito no corpo, você ficar mais para fora, a influenciar você a pecar, principalmente a adorar outros deuses, principalmente a você ir para outras religiões. O principal motivo deles de existência hoje é fazer com que você adore outros deuses. Eles precisam que você faça isso, eles precisam desse desvio seu de caráter, porque justamente para poder entrar na pessoa, né? Daí você tem essas manifestações, principalmente no espiritismo, no Umbanda e tal, você vê a pessoa recebendo, ela fala que recebe, tal da pombagira, tal, o que ela faz? Está recebendo o demônio, né? Beleza? Então só o demônio consegue entrar dentro de você, mas não porque ele tem corpo. E foi sobre a influência desses dois que hoje a gente tem a religião misteriosa, a gente tem os senhores do mundo, né? Todos eles, você vê lá os políticos, todos bonitinhos, né? De terno, tudo certinho. Mostra o cerimonial que eles fizeram lá na abertura do CERN. Alguém já viu? Nunca viu? Nunca viu a abertura do CERN? Se for ver, hora antes, daí depois vai ver. CERN é uma máquina gigante que eles querem encontrar a partícula de Deus, então eles fazem rodar muito rápido. O túnel, né? Esse. Ele tem aquele túnel que eles fizeram a inauguração do tal do túnel, né? Na inauguração do túnel eles fizeram uma celebração ali, eles falam que foi um show. Se você olha aquilo lá foi um ritual demoníaco. Você vê todos eles lá, né? A Merkel, etc. Tudo com gravatinha, tudo bem vestido, né? E uma orgia acontecendo ali em forma de show, né? Então eles estão mostrando, inclusive, que você vê, eles mostram o CERN funcionando, que é essa máquina gigante que faz essa partícula, que é uma das formas de abrir portal. Os nefilis passaram para hoje. Eles estão usando a tecnologia para abrir portal. Então ele está vendo o CERN funcionar, de repente, lá nesse ritual aí, você vê o Bezebu saindo da tela, assim, vindo aqui, fazendo todo mundo começar uma orgia grande. Eles mostram perfeitamente quem eles são. Você vê toda essa galera de terno, você não imagina que eles estão sacrificando crianças, orgias, por exemplo, etc. Então essa religião misteriosa, esse conhecimento misterioso está passando hoje para a cúpula. Por isso que nós precisamos lutar tanto na política. A gente precisa tanto estar lá dentro e começar a ganhar território. Porque eles estão ganhando território. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. A gente muitas vezes não sabe, né? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Amém? Amém. Então, foi sobre essa influência que a gente tem os nossos sacerdotes aqui. Lá em Levíticos 10, pode levantar, Pablo e Éder. Eles vão fazer uma demonstração pra gente. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles foram, depois, se vocês forem ler lá em Levíticos 10, eles tiveram uma grande demonstração do Senhor do poder e o Senhor trouxe fogo para aquele lugar e consumiu o local. Estava todo mundo feliz. Daí aconteceu que Nadab e Abiú foram lá e ofereceram fogo estranho no incensário. O que significa isso? Significa que eles acenderam sem os rituais, sem estar dentro da lei, sem fazer todos os ritos que o Senhor tinha ensinado a ser feito. No que eles fizeram isso, foram lá e acenderam o fogo estranho, veio o fogo do céu e os consumiu imediatamente. Muito bom, para quem não ensaiou? Eu lembro,
Se a gente não entende aquilo que aconteceu em Gênesis 3, jamais entenderíamos o que aconteceu em Levíticos 10. O que aconteceu? Eles recriaram aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Amém? É verdade. O que a gente precisa lembrar? Eles fizeram uma afronta a Deus. Depois da queda, o Senhor, em sua sabedoria, o que ele fez? Ele quis mostrar para os homens como funcionava o universo, como funcionava o nosso corpo. Ele quis mostrar que ele fez o templo para que a gente queimasse do fogo dele. Só que a gente não mais tinha possibilidade de queimar com o fogo eterno, porque ainda estava sujo e corrompido pelo fogo estranho. E não tem como apagar esse fogo, a não ser pelo sangue do Cordeiro. Esse fogo fica queimando lá. Não existe forma de apagar o fogo estranho, a não ser pelo fogo do Cordeiro. Amém? Alguém tem dúvida disso? Não tem como se limpar do fogo estranho, se a gente não tiver o sangue de Jesus. Só que naquela época eles não tinham. E Deus precisava mostrar, por isso que ele fez o templo. O templo ele era feito do quê? Ele era feito de madeira e ouro. Porque madeira, na sombra do Velho Testamento, quando a gente faz a analogia, significa humanidade. O ouro significa divindade ou santidade. Então ele estava mostrando que nós fomos feitos de barro, humanidade, e revestidos de santidade, de divindade. Então ele fez o templo. Só que o que acontecia? O templo ele tinha um véu. E o altar do Senhor estava lá dentro. Porque o que ele estava mostrando? Que não mais a gente poderia ter o fogo vindo do eterno. Porque porque o nosso templo já estava corrompido. Então ele tinha homens que recebiam o Senhor, recebiam a palavra do Senhor sobre a cabeça deles. Eles não recebiam dentro, não eram cheios, e não existia dentro do templo dele, não existia isso. E eles vinham, e um por vez, o sumo sacerdote podia vir e acender o incensário. O que é o incenso? O que é o fogo do incensário? São as orações, né? Lá em Apocalipse a gente vê elas sendo derramadas. Só que tinha um ritual a ser obedecido. Por quê? Porque Deus estava mostrando que as coisas precisam ser feitas de acordo com a vontade dele, com a regra dele. Não como Caim quis fazer, que era do conhecimento próprio. Que era o que Adão e Eva quiseram fazer. Ah não, agora as regras são nossas. O Senhor estava mostrando através do templo que esse templo é o nosso corpo, que o fogo não mais poderia vir direto do altar. A gente não tinha acesso ao altar. Significa que o fogo do altar não era mais queimado dentro da gente, que era um fogo externo que viria para conseguir levar a gente para a redenção. Amém? O que aconteceu em Jesus Cristo? Por que a gente precisa do sangue do Cordeiro? Para justamente lavar tudo isso aqui. Lavar tudo isso aqui que queimou com fogo estranho. Tirar aquilo que nos impossibilitava de receber o fogo do Senhor. Hoje a gente recebe o fogo diretamente do Espírito Santo. Lá em Atos 2, vamos para Atos 2. E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E ali todas as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Pessoal, pode levantar e vir aqui um pouquinho. Se aproximem daquilo que o Senhor tem pra gente.
estranho, a gente consegue contemplar ele várias vezes em nossa vida. A tentação não começa pelos olhos. A tentação primeiro apresentada na caixa apresentou visualmente para Eva aquilo que seria bom, aquele conhecimento diferente, aquilo que ela não tinha mais capacidade de ver, aquilo que era diferente, misterioso para ela, veio através dos olhos dela. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente contempla, aquilo começa a fazer parte da gente. E daí uma impulsão muito grande faz com que a gente contemple o fogo estranho. Muitas vezes na nossa vida a gente começa a ver coisas, umas fraquezas, começa a ver tribulações, e a gente não sabe de onde vem. A gente viu nas aulas passadas sobre a língua, o poder da palavra. A gente vê aqui em Atos, línguas partidas de fogo, porque o Senhor está dando um novo poder para nós. Ele está dando um novo poder através do Espírito Santo de Deus, de mudar essa nossa história. Para que o quê? Para que o sangue do Cordeiro limpe todo aquilo que a gente contemplou no inimigo, todo o fogo estranho que a gente já fez, qualquer namorico, qualquer contemplação, qualquer hora que a gente olha e fala assim, isso aqui está me tentando. É o sangue do Cordeiro que apaga esse fogo, que apaga essa chama. E o Espírito Santo de Deus que te enche e não deixa mais você voltar para aquela tentação antiga. É o fogo do Espírito Santo que te enche. Pessoal, hoje, a noite de hoje, é para a gente receber mais desse poder. Em qualquer momento que você já tenha na sua cabeça aí, que você já tenha contemplado alguma tentação, que o fogo estranho tenha feito algum sentido na tua vida, começa a pensar, começa a pedir para o Espírito Santo te revelar, começa a se entregar ao Pai. Pede para Ele revelar aquele momento. Se você já foi de outra religião, se você já foi de Umbanda, já foi do Espiritismo, pede para o Senhor, pede revelação para Ele. Começa a contemplar o fogo do Espírito Santo. Olha para a área. Hoje a gente tem pleno acesso. Agradece o Pai por isso. Essa perdão do Senhor. Essa misericórdia. O Senhor, Ele não quer que a gente esteja forte. Ele quer que a gente jogue para Ele os nossos problemas. Se você não consegue perdoar alguém, joga para o Senhor e fala, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa. Me ajuda, Pai. Eu escolho perdoar, mas eu ainda não consigo ter um relacionamento com ela, Senhor. Me ajuda. Essa tentação está muito forte na minha vida, Pai. Me ajuda com ela, Senhor. Joga nos pés do Senhor. Peça perdão por qualquer momento que já tenha contemplado o fogo estranho.
vem